Muita gente diz que o capitalismo está em crise. Muita gente diz que é a república. Gente diz que é o ser humano. Mas o meu diagnóstico, depois de muito tempo estudando, o que está realmente em crise é a linguagem. O ser humano, o sapiens, é a única espécie viva do planeta que é uma tecnoespécie. Por sermos uma tecnoespécie, nós não temos, como as outras espécies, limites demográficos. O que nós temos que incorporar na nossa maneira de pensar o ser humano é que, conforme nós vamos aumentando a complexidade demográfica progressiva, nós vamos sentindo a necessidade de dar upgrades nas linguagens. Isso significa o quê? Nós precisamos turbinar as nossas linguagens. Como é que nós fazemos isso? As linguagens são resultados das tecnologias das trocas. O que são tecnologias das trocas? Tecnologias de comunicação e informação, tecnologias de mídias. Nós precisamos, de vez em quando, conforme nós vamos aumentando demograficamente, dar um upgrade nessas tecnologias. De vez em quando, esses upgrades são upgrades incrementais, em que você vai melhorar as linguagens existentes, como foi o caso da chegada da escrita impressa, em que a gente deu uma turbinada na escrita manuscrita, ou a própria escrita manuscrita, que deu uma turbinada na palavra oral. Então, a palavra oral se transformou na palavra escrita e a palavra escrita depois na palavra impressa. Mas tudo isso dentro de um determinado ambiente. A chegada do digital, das tecnologias digitais, permite que a gente crie a terceira linguagem, a linguagem dos cliques, que abre uma possibilidade enorme para o ser humano. O que a gente tem hoje na sociedade é que todo o ambiente que foi criado na sociedade, o ambiente cultural, o ambiente organizacional, toda a forma da gente resolver problemas, tomar decisões, estavam estruturadas em cima das limitações das linguagens existentes. Essas linguagens, diante da complexidade, ficaram obsoletas. A crise que nós temos hoje é da incapacidade de tomar melhores decisões com as atuais linguagens que estávamos usando. O que eu estou afirmando é que as linguagens ficam obsoletas porque elas permitem que a gente resolva um conjunto de problemas, mas todos esses problemas estão dentro de um determinado patamar de complexidade demográfica. Quando você aumenta a complexidade demográfica, as linguagens começam a ficar obsoletas. Então, se a gente analisar o que eu estou chamando de civilização 2.0, que se inicia com a chegada da palavra oral e termina agora no digital, são 70 mil anos, nós tivemos uma linguagem hegemônica, que é a linguagem da palavra, que exige um modelo de administração da espécie baseado num gestor, numa determinada hierarquia, porque as palavras são ruídos que precisam ser, são ruídos sofisticados que precisam ser interpretados por um líder alfa, por um gestor, para que as decisões sejam tomadas. Então, a estrutura desses últimos 70 mil anos a gente pode chamar de gestão. A gestão é filha da palavra. A gestão é filha de uma linguagem de ruídos. Não havia possibilidade de se pensar um outro modelo na sociedade que não fosse esse modelo baseado em ruídos, líder alfa e gestão. Beleza? Quando a gente introduz as tecnologias digitais, nós introduzimos a terceira linguagem, a linguagem dos cliques. Os cliques são muito mais simples
para serem analisados, interpretados, e permite que você interprete esses cliques através de robôs e inteligência artificial. Todas as ilhas de inovação que estão virando as locomotivas do novo milênio. O Google, o Facebook, o Airbnb, o Uber, o Mercado Livre, todas as ferramentas que a gente tem usado, o YouTube, o próprio YouTube, o Twitter, todas essas ferramentas que a gente tem usado, elas são baseadas na terceira linguagem. Elas recebem os cliques, interpretam os cliques e tomam determinadas decisões. O Google, por exemplo, o que vai ficar no topo da pesquisa e o que vai ser baixado. É uma análise de uma inteligência artificial baseada nos cliques e na personalização. Então a gente vai construindo, a partir da terceira linguagem, um novo modelo de administração, que permite uma participação, um apuramento muito maior dos desejos e da realidade da sociedade. E a gente vai colocando luz num conjunto de sombras que estavam atrapalhando que a gente tomasse melhores decisões. Então, quando a gente olha para esse novo milênio, o início dessa nova civilização 3.0, quando a gente olha para essa civilização, o que é a macro tendência que nós teremos nesse novo milênio? A macro tendência é a disseminação, o aculturamento, a adaptação desse novo modelo de administração gradualmente para todas as organizações. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente consegue ter um custo-benefício melhor e a gente consegue resolver problemas de uma forma que a gente não podia resolver antes com as antigas linguagens. Então, a grande novidade que a gente tem que entender e pensar sobre o ser humano é que o ser humano evolui no tempo, evolui no sentido de caminha no tempo, né? Aumentando a complexidade demográfica, novas linguagens surgem, novos modelos de administração, novas organizações, e esse conjunto de mudanças guiam a nossa história. Já guiou no passado, está guiando no presente e vai nos guiar em direção ao futuro.